Você sabe qual é o verdadeiro significado por trás do filme Inception, de Christopher Nolan? Não se trata apenas de uma complexa trama de ação que se passa em sonhos dentro de sonhos. A obra mostra na prática como qualquer produção audiovisual pode manipular as suas emoções e impactar diretamente nas ações que você tem no seu dia a dia. Não é a primeira vez que você escuta que o ser humano não é tão racional quanto imaginamos. Ao longo da sua vida, você pode estar sendo manipulado, mas afinal, como eles implantam ideias na sua cabeça? Sejam bem-vindos à segunda temporada do Insight BP, que foi aperfeiçoado e está de cara nova. Esperamos que vocês gostem. Quem acompanha os trabalhos do diretor Christopher Nolan sabe que seus filmes têm várias camadas de significado. No caso do Inception, há uma mensagem fundamental para entendermos a influência das narrativas e das ideologias em nossas vidas. No final do vídeo, para quem quer realmente se livrar das manipulações dos meios de comunicação em massa, e descobrir como impedir que eles determinem os seus pensamentos, nós revelaremos a mensagem oculta desse filme. Me acompanhe nessa investigação. Você nunca mais vai ver qualquer vídeo, programa ou produção audiovisual da mesma forma. A palavra Inception vem de incipiere, que significa o início de todas as coisas. Isso serve como uma pista para começarmos a falar do verdadeiro significado do filme. Você se lembra do começo de algum sonho que já teve na vida? Percebeu alguma vez, enquanto estava nele, que ele era falso, artificial ou uma simples encenação? Na história de Inception, militares dos Estados Unidos desenvolveram uma tecnologia que permite entrar nos sonhos das pessoas e roubar informações sigilosas. O subconsciente tornou-se um palco de operações militares muito mais barato do que explodir campos e instalações do exército. Don Cobb trabalhou nesse projeto secreto do governo, mas no começo da história, ele é um foragido internacional. Para sobreviver, ele teve que fazer serviços de espionagem para corporações globais que o contratavam para roubar ideias dos concorrentes. Cobb, porém, é emboscado pelo dono de uma dessas companhias, que o coloca em uma missão quase impossível: implantar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Convencer o herdeiro de um império multibilionário de energia global a dissolver a sua herança. O desafio de implantar uma ideia é muito mais difícil do que apenas roubar uma informação. Depende de um encadeamento sutil de narrativas que seja capaz de autogerar uma nova ideia, fazendo parecer que ela veio da própria vítima. Nolan criou a história desse filme porque estava interessado na relação entre cinema e sonhos. Existem inclusive estudos científicos que mostram que as reações biológicas do nosso cérebro são similares quando sonhamos e quando vamos ao cinema. Nessa segunda camada, Nolan faz uma homenagem à sétima arte. A tecnologia que permite penetrar no subconsciente das pessoas é como o processo de fazer um filme. O diretor e roteirista seria o personagem representado por Cobb, que cria esse novo mundo de sonhos a partir de sua própria imaginação, ao mesmo tempo em que vive nele enquanto desenvolve e produz o próprio filme. De modo semelhante, os demais personagens membros da equipe de Cobb fazem alusão aos profissionais envolvidos na indústria. Arthur, o parceiro de Cobb, é o produtor, fiel ao diretor, responsável por fazer tudo o que for possível para que o projeto dele se concretize. Ariadne, que desenha e cria todo o cenário dos sonhos, é a designer de produção. Saito, que financia todo o assalto ao subconsciente do herdeiro bilionário, é o produtor executivo. Yusuf, o químico que faz as substâncias que permitem que as pessoas mergulhem no subconsciente dos sonhos, representa o diretor de fotografia, que constrói as imagens que inserem as pessoas no mundo a qual a história se passa.
Imes é o ator que interage com o herdeiro bilionário e é responsável por guiá-lo emocionalmente pela história que está sendo contada. E o herdeiro bilionário, Fisher Jr., somos nós, eu e você, a audiência de um filme, a qual todos os integrantes dos bastidores de uma produção cinematográfica trabalham para transmitir uma mensagem e uma catarse emocional ao final da história. Em outras palavras, Inception não nos mostra apenas como navegar na mente das pessoas e implantar ideias no subconsciente de alguém. O filme também expõe como o cinema nos faz chorar numa sala escura e fechada, mesmo sabendo que tudo que estamos assistindo são encenações, simulacros, histórias fictícias. Mas como fazer com que o herdeiro de um império multibilionário decida voluntariamente dissolver toda a sua herança? Have you done it before? We tried it. We got the idea in place, but it didn't take. You didn't plant it deep enough? No, it's not just about depth. You need the simplest version of the idea in order for it to grow naturally in your subject's mind. It's a very subtle art. Para influenciar uma pessoa e provocar ações que podem mudar a vida dela, uma ideia tem que ser, ou pelo menos parecer ser, autogerada. A pessoa tem que sentir que está no controle e que toda ação que ela faz é fruto de ideias originais, geradas por ela mesma. Tudo vai por água abaixo se quem está sonhando percebe que a narrativa que lhe está sendo transmitida e o mundo ao qual ele está inserido é falso. E é por isso que é necessário penetrar em sonhos dentro de sonhos. Quanto mais camadas, menor a capacidade da pessoa de perceber as estranhezas dos acontecimentos e discernir o que é real ou não. Ao mesmo tempo, quanto mais profunda é a narrativa a qual ela será exposta, mais violenta será a reação do subconsciente da pessoa. Isso pode servir como uma metáfora para as narrativas ideológicas, por exemplo. Quanto mais camadas narrativas uma pessoa está suscetível, menor a sua sensibilidade para perceber as estranhezas em sua volta. E mais perigosos ficam aqueles que querem manipular ou te destruir. Além disso, alguns personagens precisam voltar em outras camadas de sonhos e fingir que fazem parte daquela narrativa para ludibriar as pessoas que estão envoltas naquele contexto. What's that? Good authority. Just make them stop. Essa metáfora nos lembra aqueles casos em que alguns indivíduos estão conscientes de que se trata apenas de uma narrativa falsa, mas compactuam com ela e manipulam os demais para atingir os seus próprios objetivos. Ninguém gosta de perceber que está sendo manipulado, por isso, é necessário contar histórias que gerem profundas conexões emocionais. E para entender o motivo disso, convidamos o professor Ricardo Ventura, que é psicanalista e cientista comportamental e dono do canal do YouTube Não Minta Pra Mim. Ricardo, por que é através do impacto emocional que as pessoas agem? A maioria das pessoas acredita que faz escolhas racionais ou até lógicas, mas pode acreditar, a maioria das nossas escolhas são emocionais. Depois nós colocamos a razão para justificar as nossas escolhas. Então, desde você escolher um plano de saúde, o carro, a roupa, até o seu parceiro, você vai escolher de forma emocional e não lógica. A equipe de Cobb não vai usar argumentos lógicos ou apelar para o lado racional, falar de estratégias de mercado ou de sentimentos antimonopolistas, mas sim tratar da relação de Fisher Jr. com seu pai. Enquanto traçam o seu plano, eles percebem que devem apenas sugerir, em cada nível do sonho, pequenos conceitos, introduzir de maneira sutil elementos familiares, com fortes conexões emocionais ao Fisher Jr., que dialoguem com as dores e sua própria vida pessoal. Ao final desse processo, ele mesmo vai juntar essas sugestões e formar naturalmente, por si próprio, a ideia que o fará dissolver o império que herdou do seu pai. Para conseguir isso, os conceitos que Imes, o ator, implantou em cada camada dos 3 níveis dos sonhos da trama do filme são os seguintes. No primeiro nível, ele percebeu que a relação de Fisher Jr. com seu pai é muito complicada. Junto com Cobb, o diretor, eles concluem que precisam mudar o tom da relação, inverter o polo emocional e gerar uma sensação positiva do filho em relação ao pai, porque a catarse positiva é muito mais poderosa do que sentimentos negativos. No segundo nível, eles fazem isso deixando o subconsciente de Fisher Jr. dizer para si mesmo que a dissolução da empresa é um desafio que o pai, desapontado com o filho, propôs para ele. Com raiva, ele diz que não iria seguir mais os passos do seu pai. Pelo contrário, ele decide criar algo por si próprio.
Mas para que Fisher Jr. decida de fato dissolver a sua herança, ainda era preciso transformar isso em um sentimento positivo. É somente no terceiro nível que a catarse emocional positiva acontece, quando Fisher Jr. entende que o pai o amava profundamente e que na verdade estava desapontado, porque ele tentou até aquele momento imitá-lo. I know you were disappointed. I couldn't be you. No. I was disappointed that you tried. Ou seja, o próprio subconsciente de Fisher Jr. gera uma sensação positiva e deixa claro que o seu pai queria que ele fosse melhor, que criasse algo novo, ao invés de ficar na sombra dele. É a partir da sugestão que a equipe de Cobb fez desses conceitos que o próprio Fisher Jr. desenvolve a ideia de que ele vai dissolver o império de seu pai. Mas esse ainda não é o significado mais profundo e importante do filme Inception. Sua mensagem final é ainda mais surpreendente e tem impacto direto na sua vida. Um fenômeno que sempre teve forte influência na cultura brasileira são as novelas. A Rede Globo costuma ter 3 produções simultâneas transmitidas durante o horário nobre. Produções como Rock Santeiro, nos anos 80, chegaram a marcar 100 pontos de audiência, ou seja, todas as pessoas que assistiam TV estavam vendo o folhetim nesse dia. Você lembra da seleção do Brasil na Copa de 70? A final da competição entre Brasil e Itália foi exibida no dia 20 de junho, mas no dia seguinte, a audiência da novela Irmãos Coragem foi maior do que a da partida. Imagina se você tivesse a capacidade de fazer uma terapia imersiva todos os dias durante anos e anos. Qual seria o resultado disso? É isso que a novela e os filmes fazem com você, porque todos os dias naquele horário marcado, você entra numa imersão de um produto controlado, de uma realidade controlada, onde os personagens, as crenças, as regras, a ideologia, o que pode, o que não pode, a cultura, ela não vem de forma gradativa no seu evoluir natural, mas sim de uma forma impositiva, sem ao menos você perceber. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostrou a relação entre as novelas da Globo e o número de divórcios dos brasileiros. Segundo os resultados da pesquisa, os divórcios aumentaram significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. O estudo também analisou o conteúdo de 115 novelas exibidas nesse período e concluiu que 26% das personagens principais eram infiéis a seus parceiros. Diferente das novelas, que requerem um acompanhamento diário por meses a fio, um filme ainda consegue ter um alcance vertical e conquistar várias gerações da mesma família. Veja esse vídeo, por exemplo. Consegue ver o que tem de diferente nele? Esses policiais foram convidados para o desfile de 7 de setembro e foram aplaudidos pela população por causa de um filme. É você, estudante? Sabe voar? Não, senhor, estudante. Sabe voar. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua, pega geral, também vai pegar você. A história do Capitão Nascimento possui números impressionantes. Tropa de Elite foi um sucesso e se tornou o filme nacional com maior bilheteria na história do Brasil. Em 2007, no primeiro concurso do BOP, após a exibição do filme, o número de inscritos para entrar na organização aumentou mais de 1.160%. O BOP adquiriu status e respeito da sociedade no exterior e aqui no Brasil. Mas chegou a hora de voltar a falar de Inception, porque o que vimos até agora não chega nem perto do que é a mensagem principal do filme. Hey, Mr. Cobb. How would you like to go home? To America? To your children? Can't fix that. No one can. Just like Inception.
Enquanto estamos atentos às cenas de ação e à tentativa de implantar uma ideia na cabeça de Fisher Jr., a verdadeira história do filme está passando diante dos nossos olhos. Come back to reality, Tom. Please. Those kids, your grandchildren, they're waiting for their father to come back home. That's their reality. And this job, this last job, that's how I get there. A verdadeira mensagem que Christopher Nolan quer nos passar é a jornada de Cobb, a camada mais profunda de Inception. Ele começa o filme foragido, sem rumo, vê alucinações em todo lugar que vai e não sabe mais discernir o que é real do que é imaginário. Cobb estava fugindo do seu passado. Ele não vivia de verdade porque estava atormentado pela morte de sua mulher e sentia culpa por isso. Não aceitava que ela não existia mais. O sonho tinha se tornado a realidade dele, porque lá no mundo imaginário eles ainda estavam juntos. Ele queria voltar para sua família, para os seus filhos, mas estava perdido. Quando menos espera, ele é desafiado a realizar um salto de fé para não morrer sozinho, um homem velho cheio de arrependimentos. Mas para conseguir isso, ele precisa encarar os seus piores medos, revisitar e aprofundar-se justamente nas camadas dos sonhos, que era onde a sua mulher o assombrava. Com a ajuda de Ariadne, ele gera em si mesmo uma nova ideia. Após confessar a culpa que ele teve na morte de sua mulher, Cobb perdoa a si mesmo e, quando faz isso, finalmente percebe que o fantasma de sua mulher não era real, mas apenas um fragmento do que ela foi quando ainda era viva. Assim, Cobb finalmente percebe que a realidade importa e é o único lugar para qual os nossos olhos devem estar voltados. Ao contar essa história, Nolan quer nos mostrar o poder que cada indivíduo tem de moldar a sua própria circunstância de vida. Após enfrentar seus demônios internos, Cobb finalmente consegue assumir as rédeas de sua vida e aceitar a realidade, o sofrimento inevitável decorrente da morte de sua mulher. I miss you more than I can bear, but we had our time together, and I have to let you go. Foi apenas após reassumir o protagonismo de sua própria história que ele conseguiu realizar o que antes parecia impossível: voltar para os seus filhos. Inception é uma carta de amor ao cinema e mostra como todos os membros de uma produção cinematográfica trabalham para transmitir uma mensagem e produzir uma catarse emocional. É isso que os filmes fazem. Te emocionam, implantam ideias e conceitos em sua mente, mesmo que você não perceba. Os membros da equipe de Cobb, os criadores da narrativa, interagem com a história mesmo conscientes de que tudo o que acontece ali não é real. Eles fingem acreditar apenas para manipular as pessoas e conquistarem os seus objetivos. Todos os dias somos expostos a inúmeras narrativas. Dependendo do impacto delas, você pode acabar como Cobb, sem conseguir discernir o que é real ou não. Afinal, a mulher dele morreu porque alguém implantou a ideia errada na cabeça dela. Ao longo dos últimos séculos, novas ideologias políticas surgiram, tentaram reinventar o mundo e dizer como as coisas devem funcionar. Criaram novas causas, fizeram revoluções, e tudo por causa de narrativas que recusam a realidade e buscam concretizar um mundo utópico e imaginário. Ideias não são abstratas, não são um assunto distante da sua realidade. Elas têm consequências e governam o mundo, pois toda ação tem como causa as influências conscientes e inconscientes sobre o agente que a realiza. Por isso, saiba de onde vieram as ideias que regem a sua vida. Se você não tiver nenhum conhecimento sobre algo, qualquer coisa que você for exposto terá forte influência sobre você. Busque conhecer a origem das ideias que regem o seu mundo. Assim, você será menos suscetível às narrativas que podem te dominar e te afastar da verdade. As ideias governam o mundo, mas elas não precisam governar a sua vida sem que você nem mesmo perceba. Você pode escolher a sua própria realidade. Porém, não se iluda. Conhecer o feitiço não significa que você está imune aos seus efeitos. Se esse episódio gerou valor para você e te ajudou de alguma forma, nós queremos sugerir mais um conteúdo totalmente gratuito.
o documentário A Sétima Arte. Em 7 episódios, você pode entender em detalhes a importância e os impactos do cinema na nossa sociedade, além de descobrir como, nas últimas décadas, os filmes distanciaram-se dos ideais clássicos e estão destruindo os valores e heróis tradicionais que sustentam a nossa civilização. Como vimos nesse episódio, todos os filmes implantam ideias na sua cabeça, quer você perceba ou não. Foi justamente para garantir que você consuma apenas conteúdo de qualidade que nós criamos a BP Select, o streaming de filmes com a curadoria da Brasil Paralelo, com podcasts e análises de todas as obras do nosso catálogo. Descubra o melhor que cada filme pode oferecer a você. Além dos filmes selecionados a dedo, se você se tornar um membro da Brasil Paralelo, você terá acesso a mais 7 episódios do Insight BP, como esse que você assistiu, falando sobre os mais variados temas relevantes para a nossa cultura. Clique no link que está presente na descrição e aperte o play sem medo. Nos vemos no próximo episódio e até breve.